Abre então a sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9. Nós estamos já há algumas quartas-feiras falando sobre esse texto tão rico, tão maravilhoso, né, de Josué 1, de 1 a 9. Essa, se eu não me engano, já é a quinta mensagem. Ainda devemos de ter mais umas 3 ou 4 mensagens ainda nesse texto, tão rico que ele é, tão maravilhoso que ele é para os nossos corações. Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9, e eu vou ler aqui na nova versão internacional. Vou ler todo o texto, a gente vai falar sobre o verso 5, mas para a gente aprender bastante acerca desse texto. Vamos lá? Josué 1, de 1 a 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Certeza que até o final desta série de mensagens, nós saberemos esse texto de cor, todo ele. É um texto maravilhoso. Então, irmãos, nós hoje vamos falar então sobre o maravilhoso poder de Deus. E vamos ficar no verso 5 de Josué 1. Vou ler de novo para vocês. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você sabe que nós temos a Bíblia em português na nossa língua, a nossa língua pátria, no nosso vernáculo, que é a nossa língua que falamos, várias traduções da Bíblia. E é importante que a gente tenha acesso a essas várias traduções da Bíblia, porque as palavras, às vezes diferentes, mas com um sentido igual, abrem, elucidam melhor, né, a nossa compreensão dos textos das Sagradas Escrituras. Para a gente poder entender um pouco melhor o verso 5 de Josué 1, eu vou ler aqui 5 outras versões desse mesmo texto, para que a gente possa aprender melhor, entender melhor os ricos ensinos. Eu vou ler primeiro na nova versão transformadora, que é uma versão nova da Bíblia, lançada pela editora Mundo Cristão. Você deve, se você for a alguma loja e ver essa versão NVT, nova versão transformadora, pode comprar, que é muito boa. Diz assim, Josué, capítulo 1, verso 5. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não o deixarei, nem o abandonarei. Agora a versão bem clássica, que é a versão Almeida Fiel, a versão bem antiga, muito boa também, bem clássica, diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Agora a versão mais nova, que é a chamada O Livro. Eu nem tenho em papel essa versão. Eu tenho acesso a essa versão num site que tem várias versões da Bíblia. E essa versão diz o seguinte, bem interessante a tradução dessa versão. Diz lá:
ninguém terá força bastante para se opor a ti enquanto viveres. Porque serei contigo tal como fui com Moisés, não te abandonarei, nem te desampararei. Agora a versão antiga, mas muito boa, mas é moderna, mas é uma versão já que existe há muito tempo na língua portuguesa, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Ela diz assim: você nunca será derrotado. Olha que maravilha. Olha a promessa de Deus para Josué. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. E por fim, uma versão que é quase uma paráfrase, né, da Bíblia, chamada A Mensagem, que foi feita já pelo falecido escritor Eugene Peterson, que diz assim, Josué 1,5 na versão A Mensagem: enquanto viver, você não conhecerá a derrota. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não vou abandonar você. Na quinta mensagem dessa série Josué 1, de 1 a 9, nós vamos aprender sobre como o poder de Deus é presente e age de maneira maravilhosa na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Vamos lembrar um pouquinho? Nós aprendemos na mensagem anterior, de quarta-feira passada, sobre o versículo 3, Josué 1,3 diz lá: como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés eu darei a vocês. Nós aprendemos na mensagem anterior que Deus sempre cumpre as suas promessas. E aqui no verso 5, temos então um maravilhoso conteúdo da promessa que Deus fez a Josué no verso 3. Olha que bênção. Deus promete, como prometia a Moisés. O que ele prometeu? Na verdade, ele prometeu, a gente vai ver, ele vai lembrar, ele prometeu a Abraão, reafirmou com Moisés e agora reafirma com Josué. O que ele prometeu? Deus prometeu que ninguém conseguirá resistir a você. Ninguém terá força bastante para se opor a ti. Enquanto viver, você não conhecerá a derrota. É isso que diz as versões em português da Bíblia que nós lemos. Deus prometeu o que mais a Josué? Estarei com você, serei contigo assim como fui com Moisés. E tem mais um conteúdo dessa preciosa promessa. Deus prometeu que nunca deixará, ou nunca, a Josué, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, nunca o desampararei. Meu amado, minha amada, que preciosa e poderosa promessa de Deus a Josué e ao povo de Israel. Você sabe, eles estavam para enfrentar as lutas e batalhas na posse da terra prometida. Veja bem que eu vou usar sempre essa palavra, posse da terra prometida. Não houve conquista. A terra foi prometida a Abraão por Deus. O povo chega depois do êxodo, depois da liderança de Moisés, o povo chega com Josué para batalhar pela posse. A terra era deles, podiam batalhar pela posse. E Deus promete essa poderosa promessa que o poder dele estaria com Josué e com o povo de Israel. Perceba, meu querido, que não haveriam palavras mais fortes, não haveriam palavras mais entusiasmantes, não haveriam palavras mais fortalecedoras, não haveriam palavras mais vitoriosas do que essas. Ainda mais, vindas do Senhor, o Eterno, o Todo-Poderoso, para Josué, para o povo de Israel, quando eles estavam para tomar posse da terra prometida. Meu amado, minha amada, ainda hoje, o Senhor, o Eterno, o Todo-Poderoso, traz essas palavras para a sua vida. Vamos aprender como é maravilhoso o poder de Deus. Você sabe, Josué está sendo comissionado por Deus como líder de Israel e substituto de Moisés. E nesse comissionamento, Josué 1, de 1 a 9, é o comissionamento de Josué
dado por Deus. E nesse comissionamento, o Senhor Deus está reafirmando o compromisso, o Senhor Deus está reafirmando a promessa que fez a Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, e depois reafirmou com Moisés. Quando Deus diz a Josué, no capítulo 1, verso 5, que não te deixarei, nem te desampararei, este versículo é uma repetição, é uma reafirmação da promessa em Deuteronômio capítulo 11, verso 25. Olha o que diz, confira comigo, Deuteronômio capítulo 11, verso 25, diz lá: ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, eu gosto dessa expressão quando eu leio, somente na Torá, né, no Pentateuco, nos livros da lei, os 5 livros da lei, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eu gosto dessa expressão. O Senhor, o seu Deus. Que expressão maravilhosa. O Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o nosso Deus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, em Deuteronômio 11, 25, é uma reafirmação dessa promessa em Josué 1,5. Diz lá, vou começar de novo, fiquei empolgado aqui com o Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 11, 25. Ninguém conseguirá resistir-los. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. Aqui em Deuteronômio 11, é o discurso de Moisés ao povo de Israel acerca da obediência que o povo deveria dar e ter para Deus. Perceba um requisito importantíssimo para a vitória nas lutas. Nós cantamos o hino 454 do cantor cristão: temos por lutas passado umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis. Fiéis são os que têm fé, fiéis são os que obedecem. Perceba, meu irmão, perceba, minha querida irmã, obediência é requisito extremamente necessário para a vitória. Moisés diz para o povo de Israel: Deus nos deu a lei, Deus nos deu os seus mandamentos, Deus nos deu as suas escrituras, e todo o povo tem que obedecer. Obediência é necessária para a vitória nas lutas que estariam por vir para o povo de Israel na liderança de Moisés, estariam por vir ao povo de Israel na liderança de Josué e que está por vir nas nossas vidas. Precisamos obedecer a Deus para a vitória nas lutas. E essa vitória, ela está garantida pelo poder e pela presença de Deus, que venceria toda a força superior que pudesse vir contra o povo de Israel. Haviam 7 nações que ocupavam a terra de Canaã. Embora, na lógica humana, essas nações estavam em vantagem, porque elas estavam em cidades grandemente fortificadas, como Jericó, estavam mais preparadas para a guerra, estavam acostumadas a guerrear umas entre as outras. Essas 7 nações que ocupavam a terra de Canaã tinham exércitos mais fortes. Então, aos olhos humanos, na lógica humana, essas nações estavam com uma grande vantagem em cima do povo de Israel. Mas, divinamente falando, olha só que coisa maravilhosa, divinamente falando, essas nações estavam em desvantagem. Essas 7 nações que eram mais bem preparadas militarmente estavam em cidades fortalecidas, verdadeiras fortalezas, exércitos preparados, experiência de guerra. Divinamente falando, essas cidades, essas nações estavam em desvantagem. Medo
haveria de perturbá-las. E sabe que isso aconteceu. Se você ler Josué, eu vou ler para você Josué 2, de 8 a 9, o medo já estava perturbando e enfraquecendo essas nações. Olha o que Raabe, aquela prostituta que abrigou os 2 espias lá em Jericó, falou para eles. Josué 2, de 8 a 9. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço. Ele disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Olha só, ela já sabia que essa terra não era deles, era do povo de Israel, que Deus tinha dado. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Irmãos, isso é o poder de Deus. Jericó era uma cidade, eu falei semana passada, totalmente fortalecida. Mas aquele povo ali já estava morrendo de medo, apavorado, a expressão é essa. Eles estavam apavorados. Um medo terrível, porque sabiam que aquela terra ali não era deles, era dado por Deus ao povo de Israel. Humanamente eles pareciam ser mais fortes, mas divinamente eles estavam em desvantagem, porque o maravilhoso poder de Deus estaria agindo pela promessa que Deus deu a Josué, que ninguém conseguirá resistir a você. Maravilhoso poder de Deus, que faria com que ninguém conseguisse resistir a Israel, dava certeza, em primeiro lugar, que o Eterno, o Todo-Poderoso, daria a vantagem a Israel. Por quê? Porque a vontade de Deus estava sendo realizada. O povo iria tomar posse da terra prometida, na certeza de quê? De que isso era a ordem de Deus para eles. O povo iria tomar posse da terra prometida, na certeza que isso era o propósito do Senhor para suas vidas. Até os inimigos já sabiam disso. Raabe, que era uma moradora de Jericó, ela disse: nós sabemos que Deus deu essa terra para vocês. O povo ia tomar posse na certeza de que isso era a vontade de Deus, era a ordem de Deus. E essa certeza fazia toda a diferença na hora da luta. Essa certeza de que era a vontade de Deus, que isso era a ordem de Deus, fazia toda a diferença na hora do embate contra o inimigo. O saber que aquilo que estavam fazendo era a ordem de Deus, com certeza dava ao povo, a Josué e ao povo de Israel todas as forças necessárias para enfrentar o que viesse, o que fosse, o que acontecesse. Ora, olha para mim agora, olha aí para mim, para o seu computador, para a sua televisão, para o seu celular. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Da mesma forma hoje, meu irmão, quando você tem a certeza da vontade do Senhor para a sua vida, isso deve lhe dar a força necessária para enfrentar o que for, sabendo que Deus está com você. E quem diz isso não é o pastor Mozart, quem diz isso é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Olha o que diz o Salmo 44, versos 3 e 4. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu meu rei e meu Deus. Tu decretas vitórias para Jacó. Meu amado, quando você tem a certeza da vontade do Senhor para a sua vida, Ele vai te dar a força necessária. Você vai poder entender como Josué entendeu. Ninguém, nada conseguirá resistir a você, porque é a vontade de Deus. E sabe, meu amado, aceitar e fazer a vontade de Deus é experimentar a paz de Deus. É possível passarmos toda a vida sem ter consciência de que recebemos uma palavra, uma mensagem clara de Deus para fazer o que estamos fazendo.
Paulo iniciou 9 das suas 13 cartas com a seguinte afirmação: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Quem não sente que pode fazer a mesma afirmação confiante em relação à atividade que está envolvido, está seguindo pelo caminho da passividade, da derrota, do fracasso. Assim como Deus falou para Josué, ninguém poderá te resistir. Assim como Josué e o povo de Israel teve certeza da vontade de Deus, assim como Paulo teve a certeza da vontade de Deus quando ele escreveu: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, você tem que ter a mesma certeza para o caminho da vitória, porque se você não tiver a certeza da vontade de Deus para a sua vida, você não vai obter essa vitória. O ideal é que todos nós possamos afirmar, por exemplo, Maria, uma dona de casa classe média, criando os filhos para Cristo pela vontade de Deus. Ou você pode afirmar José, um carpinteiro missionário na África pela vontade de Deus. Ou João, um funcionário público pela vontade de Deus. Eu posso afirmar Mozart, um pastor batista pela misericórdia e pela vontade de Deus, porque eu tenho certeza da vontade de Deus para a minha vida. E você, meu querido, você tem certeza da vontade de Deus para a sua vida? Assim como Josué e o povo de Israel estavam sendo preparados para tomar posse da terra prometida, através de muitas batalhas e experimentarem muitos milagres, porque essa era a vontade de Deus. Você, meu amado, só irá realmente desfrutar de paz e alegria em sua vida se souber o que Deus quer para a sua vida e fazer. O que Deus quer fazer para você e através de você. Vou repetir mais uma vez essa pergunta. O que Deus quer fazer para você e através de você. Segundo ponto dessa nossa palavra, sobre Josué 1:5, o maravilhoso poder de Deus, que faria com que ninguém conseguisse resistir a Israel, dava a certeza que o povo de Israel estava prestes a atacar uma força superior, um inimigo superior. Portanto, somente a presença e o poder de Deus com eles possibilitaria o feito, levaria à vitória, levaria ao êxito. Veja só, pensa aqui comigo, relembra comigo, o poder de Deus estivera com Moisés, capacitou Moisés para a missão, para aquilo que Deus tinha para ele. Porque se o poder de Deus não estivesse com Moisés, era impossível Moisés realizar o que ele realizou. Imagine só, libertar o povo da escravidão do Egito, tirado do jeito que tirou, depois das pragas, atravessar o Mar Vermelho e depois liderá-los por 40 anos, dando voltas naquele deserto, com o maná, com a coluna de fogo iluminando durante a noite, com a coluna de nuvem dando sombra para eles do sol durante o dia. E agora, a mesma coisa aconteceria com Josué, sucessor de Moisés, liderar o povo para tomar posse da terra prometida. Amado, quando Deus chama um homem, quando Deus chama uma mulher, quando Deus chama alguém para alguma grande responsabilidade, quando Deus chama alguém para um grande feito, quando Deus chama alguém para a sua vontade, Deus lhe concede, antes de mais nada, uma grande visão. Qual é a sua grande visão para a sua vida? Toda vez que eu leio esse texto de Josué 1:9, eu imagino Josué numa colina, com Deus falando a ele, o acampamento de Israel embaixo e Canaã, a terra prometida à frente. E Deus vai prometendo a Josué, e ele vai olhando para o povo, para o acampamento do povo, e vai olhando para a terra prometida, vai olhando para Canaã. Deus vai lhe dando a visão, e ele vai obtendo essa visão. Eu pergunto para você, na sua vida de crente, você já recebeu de Deus essa grande visão para a sua vida? Você já recebeu de Deus o propósito dele para a sua vida?
Deus afirma para você, como afirmou para Josué: ninguém poderá lhe resistir. Nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. E tem mais. No processo de obedecer a Deus, de caminhar para a vitória, de conseguir a vitória, quando esse homem recebe a visão e começa a fazer o que foi determinado para Deus, então recebe poder para realizar a obra. Essa é a parte de Deus, meu querido. No trato, no relacionamento com Deus, na vontade de Deus para a nossa vida, essa é a parte de Deus. Ele te dá visão, te dá poder. Deus te dará poder para que a sua boa, perfeita e agradável vontade na sua vida seja realizada. Creia nisso, meu amado. A sua parte é que você precisa agir, operar, atuar. Você precisa fazer acontecer. Do céu só cai chuva. Não espere que o teu sonho, que o que você deseja, caia do céu. Não, Deus vai te dar a visão, Deus vai te dar o poder, mas você precisa agir, você precisa operar, você precisa fazer acontecer. Os seus olhos são abertos para que você possa ver, tendo a visão de Deus, o que precisa ser feito, e as mãos fortalecidas para isso. Mas perceba uma coisa: o inimigo de Israel vivia em cidades fortificadas. Números 13, 28 e 29 dá um exemplo disso. Olha o que diz lá. É Caleb dizendo. Caleb voltou com Josué, né? Lá foram os dois espias que voltaram. Mas o povo, Números 13, 28 e 29, mas o povo que lá vive é poderoso. Caleb dando relatório do que era o povo lá, que seriam os inimigos dele. O povo que vive lá é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. O povo era tremendamente forte. Grande parte do território de Canaã, grande parte do território da Terra Prometida era montanhosa. Isso dificultaria muito as manobras das tropas de Israel, ainda mais para um povo que não estava assim tão acostumado à batalha, a guerrear. Mas era a promessa de Deus, era o maravilhoso poder de Deus agindo. Josué e o povo deveriam obedecer e ir. E eles foram, obedeceram e conquistaram. Tomaram posse. Meu querido, apesar de tudo parecer contrário ao povo de Israel, apesar de tudo parecer contrário a Josué, cidades em montanhas fortificadas, povo numeroso, povo forte, povo preparado para a batalha, apesar de tudo parecer contrário a eles, a palavra do Senhor jamais falharia. Pois, apesar da aparente força e superioridade dos inimigos, a palavra do Senhor é que o seu poder estaria com Josué e com o povo. Meu amado, perceba, eu não sei o momento de lutas e batalhas que você está enfrentando hoje na sua vida. Talvez você que esteja me assistindo aqui nem me conhece pessoalmente, eu nem o conheço. Essa mensagem ficará gravada no YouTube. Mas eu sei que a palavra do Senhor diz que Jesus está com você. Jesus não nos prometeu livrar-nos da luta ou das lutas. Pelo contrário, você sabe muito bem que Jesus disse lá em João 16, 33, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Meu querido, as lutas elas servem para nos moldar, as lutas não são derrotas, não são castigos, não são fracassos. Se nós obedecermos à vontade de Deus, tivermos a visão daquilo que dá, Deus diz que nada conseguirá resistir a nós, Deus diz que nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar. E as lutas vão nos forjando melhores, nos fazendo chegar mais perto de Jesus. Jesus falou em João 16, 33, tenham ânimo. Tenha ânimo, meu querido.
pois o poder de Deus está sobre você na forma da real e poderosa presença do Espírito Santo na sua vida, como Jesus mesmo prometeu em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Veja, meu querido, essa é a promessa de Jesus. Deus prometeu a Josué: ninguém resistirá a você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Jesus promete em Atos 1:8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Perdão. Para serem minhas testemunhas. Quero chamar a sua atenção sobre o poder de ser testemunha. Isso é muito importante e é muito interessante. Josué, Jesus fala em Atos 1:8, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Josué e o povo de Israel não apenas estariam experimentando o poder de Deus na tomada da posse da terra prometida, mas, sobretudo, Josué e o povo de Israel estariam sendo poderosas testemunhas do poder de Deus, ao realizarem tudo aquilo que o Senhor, o Todo-Poderoso, tinha preparado para eles, tinha idealizado para eles, tinha como objetivo para eles, tinha como vontade para eles. Sabe o que isso me ensina? Para nós hoje, no dia 2 de setembro de 2020, que quando eu e você, quando sou guiado pelo Espírito Santo, o meu testemunho pessoal diante de todas as situações da vida passa a ser algo poderoso na minha vida. Pois assim, eu desfruto da presença de Jesus e ao mesmo tempo testemunho da minha fé em Deus, mesmo que naquele momento eu não esteja bem. Mesmo que naquele momento, principalmente, eu esteja enfrentando uma luta, pois assim, quem estiver comigo saberá que tenho muito ânimo, porque sei que Jesus está comigo, me dando a direção, e nada conseguirá me resistir, porque a palavra de Deus diz lá: enquanto viver você não conhecerá a derrota, pois o poder de Deus age sobre mim. Meu querido, ninguém conseguirá resistir, você não conhecerá a derrota, o Espírito Santo está com você e o seu testemunho será maravilhoso, porque mesmo diante das lutas, principalmente enfrentando lutas, as pessoas saberão que Deus é contigo, que Jesus é contigo. E finalmente, terceiro e último e breve ponto: o maravilhoso poder de Deus, que faria com que ninguém conseguisse resistir a Israel, dava a certeza de que Deus confirma a Josué: olha, Josué, a luta será grande, nunca o deixarei, mas eu nunca o abandonarei. Essa expressão, não te deixarei, é muito interessante no contexto bíblico. Literalmente, ela quer dizer: eu não te abandonarei, eu não te soltarei, eu não retirarei sobre ti as minhas mãos, eu não te deixarei em apuros. Quando Deus diz isso para Josué, lá no final do verso 5, nunca o deixarei, ele está dizendo isso: Josué, eu não te soltarei. Josué, eu não vou retirar as minhas mãos sobre você. Josué, eu não te deixarei em apuros. Esse texto também olha para o futuro, olha para frente na vida de Josué e do povo. Essas palavras que declaram a invencibilidade de Josué e a presença do poder de Deus na vida de Josué conectam o texto de Josué 1, de 1 a 9, com tudo aquilo que estaria acontecendo ao longo de todo o livro de Josué, ao longo da tomada de posse da terra prometida, onde o cuidado de Deus e o poder de Deus estariam grandemente acontecendo na vida de Israel. Que maravilha para aquele povo ter a certeza de que o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, nunca o abandonariam e que sempre cuidaria deles. Mas Jesus também disse que estaria conosco. Mateus 28, 20.
Jesus diz lá: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em outras palavras, o que Jesus está falando, Josué 1:5, nunca os deixarei, nunca os abandonarei, vou estar com vocês sempre. Para o cristão, para o crente em Jesus, a promessa em que Cristo assegura a sua presença com os seus discípulos assemelha-se à promessa de Deus a Josué. Tal promessa constitui o fundamento para que Jesus enviasse seus discípulos na missão de pregação do Evangelho. Está lá em Mateus 28, 18-20, a grande comissão, em Marcos 16:15, em Atos 1:8 que nós lemos. Tal promessa deve dar a você, crente, a certeza de que Jesus tem algo maravilhoso, não só para fazer a você, mas também para fazer através de você. O maravilhoso poder de Deus te dá a certeza de que Deus tem algo maravilhoso não só para fazer a você, mas também para fazer através de você. Josué liderou aquele povo na posse da terra prometida, na certeza de que ninguém o resistiria e que nunca Deus o deixaria. Isso foi a palavra de Deus para ele. Da mesma forma, você também pode viver. Você, meu querido que está nos assistindo agora, pode viver com a certeza de que nada, nem ninguém conseguirá resistir a você, porque Jesus nunca o deixará, Jesus nunca o abandonará, Jesus sempre estará com você. Mas para isso ser uma tremenda e poderosa realidade na sua vida, você precisa entender que o maravilhoso poder de Deus não é apenas para ser experimentado. O maravilhoso poder de Deus não é apenas para ser vivido. O maravilhoso poder de Deus é para ser cumprido e compartilhado e testemunhado. Alguém disse certa vez que qualquer pessoa pode começar, mas apenas os ousados terminarão. Você quer orar comigo agora para Deus lhe dar ousadia para começar? Convido você a orar mais uma vez. Feche seus olhos. Ore comigo agora. Deus, nosso Pai, nós rogamos em nome de Jesus que eu possa crer e viver essa certeza na minha vida, que ninguém, nada nem ninguém vai me resistir, porque Jesus nunca me desampara, Jesus está sempre comigo até o fim dos tempos, e que o poder do Espírito Santo da mim eu serei uma tremenda e maravilhosa testemunha dos grandes atos maravilhosos que Deus tem feito na minha vida, para que outras pessoas creiam em Jesus, para que minha vida seja motivo de honra e glória para o nome de Jesus, para que a minha vida seja no centro da vontade de Jesus. Afasta de mim, ó Deus, toda preguiça, afasta de mim, ó Deus, tudo aquilo que possa atrapalhar esse agir miraculoso de Deus na minha vida, do Espírito Santo na minha vida. Me dá força, fé, coragem, sabedoria. Que a minha vida, Deus, realmente ninguém possa resistir, porque Jesus está comigo e eu sou testemunha de Jesus. Eu oro por essa bênção em nome de Jesus. Amém.